Sejam bem-vindos à 7ª aula do nosso canal. Eu sou Thalita Chimelli e ajudo dentistas a perderem a insegurança ao reabilitar os seus pacientes. O tema dessa nossa 7ª aula é o que fazer quando nenhum grampo adapta. Quando você já tentou todos os grampos e nenhum grampo deu certo, então o que você vai precisar fazer muito provavelmente? Modificação de grampos. Então o tema dessa aula de hoje é modificação de grampos, quando fazer e como fazer. Curte esse vídeo, se inscreve no canal para você não perder as nossas aulas toda terça-feira, meio-dia. Solta a vinheta! Não sei se já aconteceu com você, provavelmente sim. Você vai tentar isolar um paciente e o grampo nenhum dá certo. Alguns escapolem do dente, né? Não fica, você coloca ele pula. Outros até fica, mas fica meio bambo. Aí quando você vai colocar o lençol, o grampo solta também. Outros não vedam bem, né? Porque o grampo, para ele vedar, essa é a primeira informação importante da aula. Para um grampo vedar bem um dente, a garra dele tem que estar toda em contato com o dente. Já aconteceu com você de fazer um isolamento, fica uma ponta aqui, uma ponta aqui, uma ponta aqui e um monte de lençol assim no meio, que parece que o grampo não encostou no dente, né? Às vezes, isso faz pouca diferença pra gente, porque a gente nem vai trabalhar naquele dente, ou vai trabalhar só no oclusal, mas se a gente vai trabalhar na cervical, por exemplo, aí já começa a ter um peso muito maior, essa desadaptação do grampo. E se a gente for pensar bem, a gente tem quantos 1000 pacientes passam pela nossa vida, né, ao longo da nossa carreira, e a gente não tem 1000 grampos. E cada paciente com 32 dentes, a gente não tem 32.000 grampos, por exemplo, né, considerando que passou 1000 pacientes. O que eu tô querendo dizer com essa minha conta maluca aqui? Eu tô querendo dizer o seguinte, que a gente nunca vai ter, não existe para comprar um grampo perfeito para aquele dente. Então, às vezes, é quase perfeito, dá certo, resolve o seu problema. Às vezes não. Às vezes você vai ter que acertar, você vai ter que modificar aquele grampo para aquele dente. E é importante aprender a fazer essa modificação, porque quando a gente aprende a fazer essa modificação também, a gente nem precisa ter tantos grampos. E talvez nem precisa ter grampos tão caros, até porque alguns a gente vai modificar e ele só vai servir para aquele dente. Quando você vai usar para... Dificilmente vai aparecer um outro paciente com a anatomia do dente igualzinho que vai dar certo ali, né? Mas, antes disso, eu preciso explicar para vocês uma coisa, porque eu não quero que vocês corram o risco de pegar um caso que não vai dar para isolar, que você não vai conseguir isolar e ficar ali horas perdendo tempo tentando modificar grampo, quando na verdade o problema não é que você não tem um grampo compatível, quando na verdade é que você não tem espaço para isolar aquele dente. Ai, professor, não entendi nada, explica de novo. Eu vou explicar, é o seguinte. Imagina um caso que você vai ter que isolar, por exemplo, um dente, né, que você tem que afastar os tecidos periodontais cervicais ali do dente, né, vai ter que afastar a gengiva, porque tem uma classe 5, porque tem uma lesão subgengival, porque eu vou cimentar uma coroa, né, vou construir uma biobase, né, de uma coroa. Tem algumas situações que você pode fazer, o que você pode comprar o grampo mais caro do mundo, pode ter feito o maior curso de modificação de grampos, que nada que você fizer naquele grampo vai dar certo. Nada vai ficar naquele dente. E que caso é esse? É o que vocês precisam saber para evitar esse tipo de situação. Esses casos são aqueles casos de invasão do espaço biológico, ou seja, quando a gente tem o osso rente ou quase rente ao término. Término do quê, professor? Da cavidade. Onde que a gente põe um grampo? Quando você põe um grampo na cervical de um dente ali, para afastar, onde que o grampo fica? Não é na dentina, não é na raiz, né? Que seja no esmalte, mas não é no dente, estrutura dentária. Se você não tem um degrauzinho, se você não tem um desnível entre a estrutura dentária e o osso, ou seja, se o osso está junto aqui, ó, no mesmo nível, não tem esse pedacinho para você adaptar o grampo. Então você pode fazer a modificação que você quiser, que você só vai conseguir se você colocar o isolamento em cima do osso, ou seja, em cima da gengiva, rodando. Pior ainda, se eu tenho só uma de um lado e uma do outro, e mais duas soltas, né, ele também vai ficar rodando, ele não dá retenção suficiente.
E muitas vezes o que a gente precisa fazer para que as 4 garras cheguem perto do dente é desgastar aquela garra que encostou. Porque aí na hora que eu desgasto ela que encostou, ela chega, uma garra, um braço, né, tá aqui e o outro tá lá embaixo. E o tanto, até existe, mas será que existe o tanto que você precisa, o tamanho exato daquela diferença daquele paciente? Não tem. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que estar preparado para poder entortar o grampo, para poder, por exemplo, colocar a garra vestibular lá embaixo e a garra lingual aqui na posição cervical normal do paciente. E aí uma coisa importante, com que eu entorto, professor? Eu entorto com a mão? Não, você tem que ter um alicate, eu recomendo o alicate 121, que é um alicate de orto, bem simples, todo ortodontista tem, talvez você até já tenha, né? E resolve, eu uso ele inclusive também para poder abrir moldeira, quando tem um paciente que a S3 fica grande, a S2 fica raspando um pouquinho aqui nas laterais, aí eu abro um pouquinho a moldeira ali só nas laterais. Então eu adoro esse alicate, ele é uma ferramenta indispensável lá no consultório e eu uso para fazer modificação de grampos também, para entortar o grampo quando eu precisar. Agora, pode acontecer de você pegar o grampo, aí você tá lá entortando, de repente, o grampo quebrar. Aí aquele grampo tem que ir pro lixo, não tem como emendar, né? O que a gente faz para evitar isso? A gente faz a têmpera do grampo. O que é a têmpera? Eu pego o grampo, coloco no fogo, até ficar até vermelhado assim, né, de tanto ficar no fogo, e depois eu ponho num copo com água gelada, água fria. Esse choque térmico, essa modificação, não me perguntem por quê, meu marido deve saber, que é engenheiro mecânico, deve saber, mas eu não sei explicar direito. Eu sei que depois, por causa desse choque térmico, você muda assim no grampo, porque aí ele não vai mais tocar só em 4 garras, ele vai tocar em vários pontos, né? Porque você vai adaptar ali de acordo com o formato do dente. Então, isso aumenta a retenção do grampo e é uma estratégia que você pode usar também, tá bom? Apesar que para te falar a verdade, eu já vi isso, já vi essa técnica, né, em alguns cursos, mas eu nunca faço, porque como eu tenho o 12A e o 13A, eu prefiro modificar eles já com as garrinhas do que fazer. Mas é bom vocês aprenderem também, e eu também nunca precisei até hoje, mas pode ser que amanhã lá no consultório, de manhã, na hora que eu começar a atender meu paciente lá, eu ter essa ideia. A gente sempre tem que ter várias ideias na cabeça para dispor, né, para poder usar, para lançar a mão naquele momento ali daquele atendimento que tá com algum desafio, né? E já falei para vocês também que a gente pode remover as asas, né, do grampo. A gente remove as asas do grampo se a gente quer usar de outra forma, né? E então, comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida, o que você achou da aula, alguma coisa que você não sabia e aprendeu aqui depois de assistir essa aula. Se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhuma atualização aqui do canal. E, mais importante de tudo, entrar lá no grupo do Telegram, porque é lá que você recebe os links de... Toda vez que tiver uma aula nova, você recebe o link lá para você ver rápido assim que a gente lança e não perder nada do que a gente produz aqui de conteúdo para você, tá bom? E como é que eu faço, professora, para entrar no link do Telegram, entrar no canal do Telegram? O link tá na descrição desse vídeo, é só clicar lá e se inscrever, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.